Os irmãos receberam aquele roteiro de estudos devocionais por uma nova reforma. E nos domingos nós estamos seguindo as sugestões, os temas propostos. E hoje o nosso tema, tanto de manhã quanto agora de noite, é construindo o caráter. De manhã o pastor João Lennon pregou a respeito do propósito de Deus e nos fazer semelhantes a Jesus Cristo. E hoje à noite nós vamos dar continuidade a essa temática, construindo o caráter, ou como Deus trabalha no caráter de uma pessoa. Abra sua Bíblia no livro do Gênesis, no capítulo 32, do versículo 22 até o versículo 32. Livro de Gênesis, capítulo 32, do verso 22 ao verso 32. Assentados mesmo, mas com reverência, vamos ouvir a leitura da palavra. Levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas, seus 11 filhos, e transpôs o vale de Jaboque. Tomou-os e fê-los passar o ribeiro, fez passar tudo que lhe pertencia. Ficando ele só, e lutava com ele um homem até o romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa. Deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Disse este: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir, se não me abençoares. Perguntou-lhe: como te chamas? E ele respondeu: Jacó. Então disse: já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens, e prevaleceste. Tornou Jacó: dize, rogo-te, como te chamas? Respondeu ele: por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Àquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: vi Deus face a face, e a minha vida foi salva. Nasceu-lhe o sol quando lhe atravessava Peniel, e manquejava de uma coxa. Por isso os filhos de Israel não comem até hoje o nervo do quadril na articulação da coxa, porque o homem tocou a articulação da coxa de Jacó no nervo do quadril. Oremos. Senhor, dá-nos entendimento da Tua palavra e ajuda-nos na meditação para que sejamos edificados, ensinados e consolados pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Na verdade, esse texto é uma história, essa texto que acabamos de ler, é o desfecho de um processo em que Deus está trabalhando para mudar o caráter de Jacó, para mudar um estilo, uma maneira de conduta de Jacó. E para entendermos melhor esse texto é preciso nos perguntarmos: quem era Jacó? Todos nós sabemos um pouco da história de Jacó, mas vamos voltar para os textos bíblicos para entendermos um pouco de quem era Jacó. A Bíblia fala que tanto ele, seu irmão Esaú, eram gêmeos de Isaque e Rebeca. E há aquela circunstância que Esaú, sendo o primogênito, tinha o direito da bênção do pai. Mas ele volta do campo cansado, esgotado, exaurido nas suas forças, e então Jacó entra em cena. Ele oferece um prato de comida, mas não é de graça esse prato de comida. É em troca do direito da primogenitura. Eu fico pensando como é que o Jacó sabia
dessa história do direito de primogenitura. Alguém deve ter contado para ele, alguém deve ter dito de tal maneira que aguçou-se esse sentido de cobiça pelo direito do irmão. E assim o irmão, naquele momento de exaustão, cansado, fatigado, diz: de que me servirá esse direito? O mais importante agora é minha fome, o meu estômago, o resto depois a gente resolve. E de maneira muito imediatista, Esaú tomou a decisão de vender, transferir o direito de primogenitura, de receber a bênção do pai. E o Jacó ficou aguardando a ocasião, então, agora de tomar posse daquilo que supostamente ele havia comprado. E ele arma, juntamente com o auxílio da mãe, aquela estratégia. Isaac, estando perto da morte, pede que Esaú vá preparar um assado, fazer uma caça e preparar um assado, um churrasco, né, para o pai e assim abençoá-lo. E enquanto Esaú está procurando a caça, então Jacó, com auxílio da mãe, mentiu para o pai, armou para que o pai fosse enganado. E aí a gente fica perguntando, né, que o Jacó se aproveitou da necessidade, se valeu de um momento de fraqueza, que alguém está precisando, ele diz: eu compro, eu pago, mas vai ser nesse preço. Se valeu do momento de necessidade, é que ele mente para o pai, com auxílio da mãe. É por isso que existe aquele ditado, que a fruta não cai longe da árvore. Às vezes os pais se surpreendem com o comportamento dos filhos. Meu Deus, eu não sei porque que meu filho saiu assim. Eu não sei porque meu filho tem o hábito de mentir. Eu não sei porque meu filho tem essa atitude. Às vezes nós não percebemos que os filhos aprendem conosco. Vê os nossos atos, vê os nossos gestos. Talvez o Jacó era pequeno, ele aplicou uma mentira, como toda criança mente. E a mãe disse, talvez, que gracinha do Jacózinho. Viu, Isaac, viu que gracinha? Ele veio contando uma história aqui, eu achei tão engraçado, ele mentiu. Ai, que belezinha. E o Jacó começou a aprender que mentir era algo apropriado, necessário, adequado, depende das circunstâncias. Você não diz toda a verdade, não é que eu menti, é que eu não disse toda a verdade. E assim o Jacó vai crescendo e ele aplica a mentira no pai para obter o benefício que ele está enfrentando, desejando, aspirando. Na verdade, o que nós percebemos, aqui um caráter vai se formando. E na sua relação com Deus também, porque Jacó agora precisa fugir, porque o irmão deseja apanhá-lo. O irmão não tem boas intenções com relação a Jacó, ele precisa fugir. E na fuga, indo para a terra dos parentes distantes, ele dorme no meio do caminho, tem aquele sonho da escada, dos anjos. Ele acorda depois daquele sonho e ele fica assustado. Diz, na verdade, Deus está nesse lugar e eu não sabia. O Deus de Jacó é um Deus muito limitado. Para ele o Deus havia ficado lá com os pais. Não o acompanhava, não estava com ele. Era um Deus limitado ao lugar. Um Deus circunscrito a uma família, a um espaço. Talvez o Deus de muitos crentes é um Deus só. Deus está na igreja só. Sai fora da igreja é uma outra história. O Deus de Jacó era um Deus que havia ficado lá com a família. O Deus de muitos crentes é um Deus só para a igreja. E naquele sonho, e naquela visão que ele teve, ele perturbado por aquela visão que ele presencia,
ele faz um voto: quão terrível este lugar, quão esplendoroso este lugar. Este lugar é a casa de Deus. E ele levantou-se de manhã, tomou uma pedra que ele havia posto por travesseiro, fez uma coluna, derramou azeite, e ele fez um voto. Mas o voto de Jacó é um voto incrédulo. Ele disse: se Deus for comigo. Ó, Deus já havia dito no sonho: eu sou contigo, Jacó. Eu estou contigo, te guardarei por onde quer que fores, te farei voltar a esta terra, não te desampararei até cumprir tudo aquilo que eu tenho prometido. Deus já havia dito que estaria com ele, mas o voto de Jacó: se Deus for comigo. É um voto que está questionando o que Deus já havia prometido, asseverado para ele. Mas é um voto também condicionado. Diz: se Deus me abençoar, eu vou dar o dízimo. É o voto de muito crente: se Deus me abençoar, se Deus me der um novo emprego, se Deus melhorar o meu salário, se Deus me der a bênção de uma promoção. E tem alguns até dizem: se eu ganhar na loteria, eu vou dar o dízimo. Misericórdia. Como diz o povo por aí, só Jesus na causa, né? Esse tipo de voto. Se Deus fizer, eu vou fazer. Se Deus me abençoar, eu vou mudar de vida. Se Deus mudar, então, aí eu vou voltar para a igreja. E é um voto utilitarista. Eu vou dar o dízimo se eu receber primeiro. Eu vou dar o dízimo se eu tiver recursos comigo. Esse é o caráter de Jacó. Essa é a descrição, estilo de vida de Jacó. Mas Deus começa tratando com Jacó. Há um tratamento do caráter de Jacó. Deus não deixa, Deus chamou Jacó, escolheu a Jacó, mas Deus quer tratar o caráter de Jacó. E o tratamento de Jacó começa por colher o que ele plantou, por administrar as consequências do seu estilo de vida. Então a primeira coisa, ele é enganado pelo sogro. O sogro lhe promete a Raquel, mas entrega a Lia. E ele fica aborrecido. Mas como isto? É interessante como o enganador é enganado. É interessante como o esperto também é suplantado. É interessante que aquele que ludibria é ludibriado. Sempre há um mais esperto. Às vezes as pessoas se julgam tão espertas. Às vezes as pessoas, elas nos seus negócios, nos seus relacionamentos, elas se julgam muito inteligentes, muito espertas. Mas ela não sabe que esse tipo de comportamento, ele sempre vai se deparar com um mais esperto que ele. E que aquilo que ele planta, ele colhe. E o Jacó então Deus estava tratando pelas circunstâncias da vida, uma circunstância natural, mostrando que aquilo que você planta, aquilo que você semeia, você colhe. Há resultados, há reflexos nas nossas ações. E ele diz para o sogro: que é isso que me fizeste? Eu não te servi, eu por amor a Raquel? Por que, pois, me enganaste? Ele tinha esquecido que ele tinha sido enganador. Deus continua o tratamento, e ele mesmo depois, ele diz para o sogro, fugindo já do sogro: 20 anos eu estive contigo, Labão. As tuas ovelhas, tuas cabras nunca se perderam, as tuas crias. Eu não comi os carneiros do teu rebanho, nem apresentei o que era despedaçado pelas feras. Sofri o dano. Da minha mão requerias, tanto furtado de dia como de noite, e eu paguei tudo. Eu andava de dia consumido pelo calor, de noite pela geada, e o meu sono me fugia dos olhos. 20 anos eu permaneci na tua casa, 14 te servi pelas tuas filhas,
e 6 anos por teu rebanho, e 10 vezes me mudaste o salário. Não é mudar para cima não, é mudar para baixo, porque senão Jacó não estaria reclamando aqui. 10 vezes em 20 anos ele mudou o salário. Naquela época não havia uma lei que proibia rebaixar salário. O Jacó está sendo tratado. O sogro é mais esperto. O sogro é mais enganador do que ele. Então, Jacó está retornando para casa. E ele está retornando para casa porque está sentindo saudade de casa. Saudade do irmão. Precisa resolver, é hora de resolver as situações. É hora de resolver aquele problema que ele deixara para trás, o engano, a fuga, que deixou o irmão furioso. E ele pensa numa estratégia para resolver o problema, o reencontro com o irmão. E aqui um problema de perdão, de reconciliação, de confissão, de reconhecer o erro. E o Jacó, como sempre foi muito esperto, muito ligado, muito assim antenado de como resolver problemas. Aqueles 20 anos lhe acrescentaram maturidade, além do seu caráter de esperteza. Jacó começou a pensar, como é que eu vou resolver? E ele escolhe caminhos ou as situações que não funcionaram. Primeiro, 20 anos havia se passado do problema, mas 20 anos o tempo não resolve. Às vezes a gente diz, deixa para lá, o tempo resolve, o tempo cura. Mas perdão, confissão, reconhecimento não é o tempo que cura. Você pode passar 20, pode passar 30, você pode passar 50 anos. Se você não confessou um pecado, o tempo não apaga o teu pecado. Pode apagar a memória que as pessoas tenham do teu pecado, mas o tempo não apaga pecados. O tempo não resolve problemas espirituais. Eles podem ser suprimidos, sufocados, lançados para o inconsciente. Eles podem ser ignorados, mas o tempo não resolve um problema que o Jacó precisava, que era reencontrar-se com o irmão e pedir perdão ao irmão. A distância também não resolve. Às vezes nós pensamos que quando você tem um problema com uma pessoa, você se afasta, não quer nem estar perto. Problema na família, você viaja, vai morar longe. Problema com o vizinho, você muda para longe, vai para outra cidade, vai para o Japão, vai para a China, vai para a Austrália, vai para um lugar bem longe, porque não quer nem ver, não quer estar perto. Mas a distância também não resolve, porque Jacó havia ido para muito longe. É uma longa jornada que ele havia feito. A distância não resolve, porque o problema estava no coração, estava na mente, estava nas emoções, estava gravado, tanto na mente do Esaú como na sua mente, no coração do Esaú como no seu coração. Às vezes no relacionamento entre família, a gente pensa que às vezes simplesmente afastar as pessoas é o suficiente para resolver um problema, mas a distância física, geográfica, não resolve um problema que precisa ser confrontado de outra maneira, trabalhado de outra maneira. O Jacó, ele também pensou numa estratégia, mandar presente. Ele preparou um monte de ovelhas, de camelos, de jumentos. Ele preparou um belo de um presente para o irmão. É interessante essa estratégia. Às vezes o marido apronta com a mulher, aí ele manda um presentinho. Às vezes a mulher apronta com o marido, ela
manda um presente, o pai apronta com o filho apronta com o pai, aí fica fazendo as coisas para compensar. É uma forma de compensar, de pagar. Mas pecados, erros cometidos, não são resolvidos com presente, são resolvidos com confissão. Às vezes a gente quer comprar a pessoa com presente. Às vezes a gente quer comprar a consciência da pessoa, comprar o silêncio, comprar a companhia, a aceitação da pessoa. Interessante a mentalidade do Jacó. Jacó era comerciante mesmo, ele gostava de comprar as coisas. Ele achou que poderia, por um momento, poderia comprar o irmão. Vou dar um presente para o irmão lá, e meu irmão sossega, um cala-boca para o irmão. Mas ele percebeu que esta atitude, essa estratégia não ia funcionar. Ele havia pensado também em outra estratégia para sobreviver. Bom, vamos dividir a nossa família, os nossos empregados em 2 grupos. Se um grupo for atacado, o outro sobrevive. Olha a estratégia, como a mente humana é cheia de estratégias, às vezes para não enfrentar um problema. Como a gente cria artifícios para não resolver um problema. O problema está ali, às vezes a gente fica criando estratégias. Na nossa mente, uma forma de não enfrentar, uma forma de se evadir da situação, do problema. Mas isso não estava resolvendo. E o Jacó estava percebendo no seu coração, porque Deus estava trabalhando e inquietando o Jacó. Para com isso, Jacó. Para com isso, presente, distância, dividir em grupos. Isso não resolve, Jacó. É preciso um confronto, existe um modo adequado de resolver o problema. Existe um modo apropriado de resolver um problema. E no texto que nós lemos em Gênesis capítulo 32, o texto diz que Jacó chegou à conclusão que ele precisava de enfrentar a situação, de trabalhar o problema de uma outra perspectiva. Ele passou a família, passou os empregados, passou o rebanho, vão tudo na frente. Eu vou ficar aqui sozinho, porque agora eu preciso, é um acerto pessoal de contas, ele e Deus primeiro. O problema não era só com o irmão, o problema também era ele e Deus. Grande parte dos nossos problemas nós achamos que o problema está no outro, que o problema é só com o irmão. Mas a raiz, às vezes, dos nossos problemas de relacionamento, às vezes é a nossa dificuldade com Deus. Da gente se deparar com Deus, da gente ficar na presença de Deus, da gente confessar a Deus. Então Jacó está resolvendo da maneira adequada, ficar sozinho diante de Deus. Agora sou eu e Deus. Isto é algo, há muitas coisas na vida que só você pode fazer, e esta é uma delas. Resolver o teu problema com Deus é só você que pode resolver. Ninguém pode resolver o teu problema com Deus por você, no teu lugar. Ninguém pode ter fé por você. Ninguém pode crer por você. Ninguém pode pedir perdão por você. Ninguém pode confessar o teu pecado por você. São coisas exclusivamente pessoais. E Jacó entendeu que era preciso ficar sozinho ali agora. Era ele e Deus. Este confronto pessoal, sem intermediários. Ele ficou sozinho diante de Deus. E ele lutava com um anjo. Ora o texto bíblico diz que era o anjo. Ora o texto bíblico diz que era o próprio Deus. E uma hora Deus lhe pergunta: como é mesmo o teu nome? Diga aí o teu nome. E ele diz: meu nome é Jacó. E os irmãos sabem o que significa Jacó. Jacó significa enganador, suplantador, nó cego, enrolão.
espertalhão. Quando Deus pergunta, como é mesmo o teu nome, Jacó? Como é mesmo? Diga aí o teu nome. E Jacó teve, Senhor, eu tenho que admitir. Senhor, eu tenho que admitir que eu sou muito espertinho. Eu tenho que admitir, Senhor, que eu engano as pessoas, se as pessoas vacilarem comigo. Eu tenho que admitir que as pessoas não podem cochilar comigo, porque cochilou comigo, está lascado, como a gente diz, né? Se cochilar comigo, se vacilar comigo, meu filho, você está em maus lençóis. Jacó teve que dizer isso para Deus, meu nome, eu sou isto, Senhor. Isto é minha identidade, essa é minha maneira de ser, essa tem sido a minha conduta, esse tem sido o meu estilo de vida. Eu tenho me comportado assim, Senhor. Eu não resisto a um bom negócio. Senhor, eu tenho sido isto. Eu não vacilo em tirar proveito de situações. Meu nome é Jacó. Jacó precisava fazer isso diante de Deus. Não que Deus não soubesse. Não que Deus não saiba o que nós somos. Deus conhece o nosso coração profundamente mais do que nós mesmos. Deus conhece toda a nossa história. Deus conhece o nosso passado. Deus conhece o nosso presente. Deus conhece as nossas intenções. Deus conhece as nossas motivações. Deus sabe tudo do teu coração. Sabe tudo que se passa com você. Deus não se surpreende com você. Deus não se decepciona com você porque Ele nos conhece. Mas a gente precisa reconhecer aquilo que Deus já sabe diante de Deus. E por isso que a palavra confissão vem da língua grega homologar, homologuem, dizer a mesma coisa. Deus está dizendo uma coisa a nosso respeito. Você é isto, você é um Jacó. E a gente precisa dizer para Deus, Senhor, é verdade que eu sou um Jacó. Isso é confissão. Quando você concorda com Deus, o que Deus está dizendo sobre a sua vida, e dizendo que aquilo na sua vida é pecado, e você concorda com Deus que aquilo é pecado. Isso é confissão. Então Jacó precisou dizer para Deus, Senhor, é verdade, eu sou tudo isso aí, tu sabes, essa é a minha identidade, esse é meu estilo de ser, essa é a minha maneira, Senhor, é assim que eu tenho me comportado, eu sou um enrolão, eu sou um mentiroso. Muito bem, Jacó, então agora eu posso mudar, porque você está confessando, você está admitindo. Agora eu posso mudar o teu caráter. Agora eu posso mudar a tua identidade. Agora eu posso mudar. É interessante que Jacó chega a esta convicção. Senhor, eu preciso que tu me abençoes. Eu não posso sair daqui deste lugar sem a tua bênção. Sem que tu mudes o meu coração, sem que tu transformes o meu coração, sem que tu me des um novo coração, uma nova mentalidade, uma nova atitude, Senhor. Eu por mim mesmo não posso mudar. Então, Senhor, me abençoa. Eu não te deixo ir enquanto tu não me mudares, enquanto tu não transformares o meu estilo de vida, a minha maneira de ser. E Deus mudou o nome. Mudar o nome é mudar a identidade. Mudar o nome é mudar a essência do ser. Esta é a maneira adequada de transformação, de construir um novo caráter na vida de Jacó e na nossa vida. Quero concluir lembrando que o projeto de Deus, como foi dito hoje de manhã, é nos transformar segundo a imagem do seu Filho. Deus nos criou para sermos conformes à imagem do seu Filho. O propósito de Deus
é que a gente sejamos iguais a Jesus. Esse é o projeto de Deus. E para que Deus nos transforme segundo a imagem do seu Filho, Deus permite que a gente colha as consequências das nossas ações. Isso significa responsabilidade. Quando você toma decisões e você sabe que haverá consequências das suas decisões. Quando você faz as suas escolhas, Deus está dizendo, pode escolher, mas esteja certo que você vai conviver com os resultados das suas escolhas. Se Deus não fizesse isso, Deus estaria estimulando a irresponsabilidade. E Deus trabalha o nosso caráter, permitindo que às vezes, em muitas circunstâncias, você colha o que você tem plantado. Deus tem os seus meios para trabalhar a nossa vida, não há atalhos. Não há atalhos. A gente precisa praticar, confessar o que nós somos, dizer para Deus, Senhor, eu sou esta pessoa. Senhor, eu tenho feito isto, Senhor. Eu admito, Senhor, diante de Ti, que eu sou tudo isso que a Tua palavra diz que eu sou. E precisamos suplicar a bênção de Deus. E aqui fica uma pergunta, será que nós queremos que Deus construa um caráter novo, diferente? Será que queremos realmente ter uma nova história, um novo recomeço? Isso nós precisamos responder, cada um individualmente para Deus. Ninguém pode responder isso por você. Mas se você quer recomeçar, reconstruir, permitir que Deus trabalhe na sua vida, existe a possibilidade de um recomeço. Vamos entoar um cântico agora. E durante esse cântico, nós já entoamos esse cântico durante o momento de louvor. Este cântico é uma confissão. Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom. Mas dá-me, Senhor, um coração igual ao teu.